Olá, sejam bem-vindos à Radisbot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa especial Carreira no Exterior, com o tema Minha Carreira Internacional. Eu sou Francisco Nogueira, presidente da SEC, e irei conversar com o nosso homenageado, Dr. Luciano Souza Dias, professor da Surgery Orthopedic Northwestern University de Chicago e consultor do Motion Analysis Center, em Chicago. E com os ortopedistas pediátricos, Márcio Cunha, chefe do Serviço de Ortopedia do Hospital Estadual da Criança do Rio de Janeiro, Lauro Machado Neto, chefe do Serviço de Ortopedia Pediátrica do Hospital Moinhos de Vento e chefe do Laboratório de Marcha da Universidade de Caxias do Sul, com o professor Alexandre Lourenço, professor da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, ex-presidente da SBOP, e com o nosso amigo Pedro Poggiali, ortopedista pediátrico da Rede Mater Dei. Esse encontro é para agradecer ao professor Luciano. É um reconhecimento por tudo que ele fez pela ortopedia mundial e, de modo particular, pela ortopedia brasileira. O professor Luciano abriu as portas para a ortopedia pediátrica de uma maneira ímpar, sem igual. Ao longo de vários anos, recebeu inúmeros ortopedistas pediátricos como fellow, que se tornaram amigos e aprenderam a admirá-lo de uma maneira toda especial. Aprendemos a te admirar muito, professor Luciano, e aprendemos muito e continuamos a aprender com o senhor, tanto do ponto de vista científico, como do jeito humano de tratar os pacientes. Doutor Luciano, eu vou começar com o senhor e gostaria que o senhor falasse para a gente como o senhor chegou a Detroit, como foi o fellow com o Tádia, a volta ao Brasil, e depois voltando e se estabelecendo de forma definitiva em Chicago. Contar essa história, essa prosa aí para a gente. Muito bom, muito bom. Primeiro lugar, Chiquinho, é uma honra para mim participar. Isso me toca muito dentro. E me desculpa se nessa entrevista eu, às vezes, vou ficar um pouco emocionado. Eu estive pensando de como iniciar essa conversa. E devo falar que tudo começou com o Exército do Brasil. O que significa foi que, assim que eu estava, então, graduando da Escola Paulista, eu fui convocado pelo Exército por um ano. E isso me tocou muito, porque eu ia ficar, com relação aos meus peers, atrasado um ano. Então, eu decidi, não, eu vou, para conseguir ir para frente melhor, eu vou tentar ir para os Estados Unidos e, com isso, então, fazer algo diferente. Isso também foi, assim, uma parte da minha personalidade, que eu sempre tentei e ainda tento atingir o máximo para frente. Falar um pouco em inglês, I used to tell the fellows and my son, reach for the gold. Tenta alcançar o ouro. E a ida, então, para Detroit, no Henry Ford Hospital, foi até uma combinação de que o meu pai, médico, tinha um assistente que fez um estágio no Henry Ford Hospital. E essa, então, foi a primeira conexão. Existem coisas que acontecem na nossa vida, Chiquinho, que depende de nós, mas também existem outras coisas em que, em inglês, you must be in the right place at the right time. Está no lugar certo, na hora certa. E, com isso, eu quero dizer que deu uma sorte
durante o primeiro ano no Henry Ford Hospital, em que eu apliquei para a residência de ortopedia, em que um dos residentes que teria vindo foi convocado para a guerra do Vietnã. E, com isso, então, eles ofereceram para mim iniciar a residência de ortopedia um ano antes do que eles tinham combinado. In life, there is also something we call luck. Eu sempre tive muita sorte. E sempre, sorte que eu falo aqui é de ter uma família fantástica, uma escola de medicina fantástica, uma formação no Brasil, no servidor público, fantástica. E depois vamos falar dos fellows. Cada um deles foi, para mim, alguma coisa fantástica na minha vida. Cada um deles, nos tempos que estiveram aqui nos Estados Unidos comigo, fizeram parte da minha família, como se fosse um filho. E hoje em dia, Chiquinho, quando eu vejo os fellows aí no Brasil, muitos deles em posição altíssima, como o Alex, como o Lauro e outros. Olha, a satisfação, o prazer é tão grande que fica difícil de colocar as palavras. Mas continue com as perguntas. Vamos direcionar como você quiser. Mas, uma vez mais, é um grande prazer para mim fazer parte dessa conversa, desse bate-papo, com uma caipirinha na mão. Okay. Doutor Luciano, não tem como fugir. O senhor ficou conhecido e no mundo inteiro sobre a classificação da fratura do tornozelo. Eu gostaria que o senhor contasse para a gente, para a comunidade ortopédica brasileira, de modo particular com ortopedista pediátrico, como foi essa classificação de gestagem. Ok. Isso eu tenho a little history. Do mesmo modo que eu falei que everything starts with the Army in Brazil, a classificação do tornozelo started with Lug Hansen. O que eu quero dizer é o seguinte, que quando eu estava aí no Brasil, fazendo uma espécie de um estágio no servidor público, que naquela época o chefe era o meu tio Plinião, eu e um residente da Escola Paulista, da Escola Paulista, muito amigo agora, um dos melhores amigos, o Roberto Androzoni, Formiga, que muitos conhecem. Nós, o primeiro trabalho que nós escrevi na minha vida foi essa classificação de Lug Hansen das fraturas do tornozelo em adulto. E eu acho que, como vocês muitos conhecem, essa classificação se baseia na posição do pé no movimento do trauma e da força externa que leva à fratura do tornozelo. Então, com isso na cabeça, quando eu cheguei nos Estados Unidos, o Henry Ford Hospital tinha um departamento de cirurgia vascular muito grande e tinha um número de amputações muito grande. Eu e um residente da ortopedia decidimos fazer um trabalho experimental de o pé numa posição anormal e submetia, então, o tornozelo a uma posição, a uma força direcional. Então, publicamos esse trabalho experimental em que realmente a classificação do Lug Hansen para o tornozelo adulto é perfeita. Aí, quando eu fui para Chicago, e trabalhando, então, com o
Mike Tedjan, que naquela época era o papa da ortopedia infantil, eu pensei, quem sabe, vamos pensar, quem sabe se essa classificação do Log Hansen aplica para o adulto, deve também aplicar para o tornozelo da criança. Eu comecei, então, a revisar os vários casos de trauma do tornozelo em criança, mais ou menos de 150 radiografias. E verificamos que existe um certo pattern. E, com isso, então, a classificação que eu criei é, até certo ponto, semelhante à classificação do Log Hansen. E sempre tendo esse tornozelo, the ankle in my head, que também saiu o trabalho do the ankle valgus in spina bifida, talking about the shortening of the fibula, leading to that valgus deformity, something that was nobody ever talked about. Eu me lembro lendo um trabalho naquela época de uma ortopedista em Israel que falava do ankle valgus em poliomielite, que até certo ponto ele mostrava que existia um encurtamento da fíbula e a deformidade em volta. Então, essa classificação do tornozelo em criança started in Brazil with São Paulo, o Hospital Servidor Público, and my friend Roberto Androzoni. Então é isso. Ok. Muito bom, professor Luciano. Sim. Vamos começar com um amigo da primeira hora, Márcio Cunha. Márcio Cunha fez um fellow na Inglaterra, mas sempre gostou muito de ir para os Estados Unidos e era muito amigo do Canale, mas andou ouvindo umas palestras do senhor e começou a admirar. Olha, e ele sempre gostou muito de neuromuscular. Eu quero conhecer esse brasileiro. Ele até vai contar essa história para a gente, quem apresentou o senhor para ele. E a partir dessa prosa com o senhor, desse conhecimento, ele parou de procurar outro serviço. Quando ele tinha que ir para os Estados Unidos, ele dava um jeito de passar em Chicago. Inclusive, em 96, quando o Lauro estava lá, o senhor falou assim, Lauro, Márcio, tem um brasileiro aqui fazendo fellow comigo, e depois o Lauro vai contar a história, como que ele chegou até o senhor. Mas antes, eu gostaria que o Márcio, né, o amigo da primeira hora, que, inclusive, foi o primeiro ortopedista brasileiro que convidou o senhor para fazer um curso lá no Rio, né? Então, ele vai contar essa prosa aí para a gente, aí. Márcio. Bom, é um prazer muito grande, né, estar participando dessa homenagem ao Luciano, junto dos meus colegas aí, e dizer que eu estava tentando lembrar exatamente essas datas, já se faz muito tempo, né? Mas eu lembrei porque Ricardo Rodrigues foi o primeiro daqui do Rio de Janeiro a estar com o Luciano, né? Em 1990. E eu sempre ia aos Estados Unidos, cursos e tudo, e via as palestras do Luciano, né? E sabia que ele era brasileiro, e sempre com uma admiração muito grande. Mas eu sempre ficava envergonhado de chegar até ele e me apresentar. Mas eu não me lembro bem se foi o Colin Mosley, quem foi que me apresentou ao Luciano. E dali, então, nós começamos a ter uma relação que culminou com a vinda do Luciano ao Rio de Janeiro, num primeiro curso. E depois houve outras ocasiões em que ele veio, mas nessa primeira ocasião, eu me lembro que foi na Sociedade de Medicina e Cirurgia, ali na Bendissá, que, inclusive, o Ricardo foi apresentado a ele. Luciano já tinha tido um fellow, acho que em 86, quando ele começou com esse programa de fellow em Chicago. Depois parece que houve uma interrupção. Depois, então, Ana Paula foi em 1989, e quando o Ricardo, então, chega em 90, depois de Ana Paula, vai render Ana Paula. E depois do Ricardo, que eu já não me lembro mais bem,
outros 2 colegas aqui do Rio de Janeiro também estiveram lá, mas eu acho que o Alexandre Lourenço, não sei se foi em 92 ou 93. Não, 91, Marcelo. Foi lá na sequência. 91. Na sequência, olha então. Foi isso que eu queria ter certeza, Alexandre. Você já foi na sequência do Ricardo, né? Mas, assim, eu rapidamente falar do Luciano é muito fácil, porque o Luciano ele elevou os patamares da ortopedia pediátrica aqui no Brasil a níveis muito maiores, muito mais altos que existiam na ocasião. Não só na parte neuromuscular, a gente sempre lembra do Luciano na parte de espinha bífida, mas eu, por exemplo, o que eu aprendi de espasticidade com o Luciano e a introdução do laboratório de marcha, ou seja, é uma coisa assim, o Luciano ele veio ao mundo, já falei isso uma vez, eu repito, ele veio ao mundo para fazer diferença, ele não veio aqui de passagem, não. E se a gente fosse contar o número de crianças, né, nesse país aqui, no mundo inteiro, que ele tem ajudado, né, com sua vida profissional, é uma coisa incontável, né, uma incontável. Então, eu dizer que o Luciano, para mim, ele sempre foi uma nossa fonte de inspiração, né? Nossa fonte de inspiração. Sempre que eu havia uma dúvida, sempre que eu o visitava, eu gostava de observá-lo examinando uma criança, porque o exame físico dele é uma coisa extraordinária, é um ritual que todos deviam ter oportunidade de observar. A maneira com que ele lida com as famílias, a maneira que ele lida com as crianças, é uma coisa muito especial. Não é apenas a parte técnica da ortopedia, mas é o Luciano como homem, como pessoa, né, que está por trás desse grande médico e que a gente tem um prazer de vê-lo, porque é um brasileiro e que nunca deixou de nos ajudar a ortopedia aqui no país. Haja visto o número de colegas que já passaram por lá. De maneira que é isso. Eu estou aqui para participar com vocês e dar esse grande abraço aqui ao Luciano. Tá bom? E o Alexandre, ele começou lá o fellow com o professor Luciano, mas antes ele teve um encontro. O Luciano convidou ele para participar do Congresso da Academia Americana e eu gostaria que ele falasse de 2 fatos que marcaram, em definitivo, essa relação dele com o professor Luciano. Como que ele aprendeu a gostar e admirar, como cada um tem uma história, mas esses 2 episódios são muito interessantes. Aí Alexandre, com você a palavra. O que o Márcio falou realmente é uma coisa marcante, né? Que é o nível que o Luciano representa para a ortopedia mundial, né? E a admiração que nós todos cedo aprendemos a ter pelo nosso grande mestre Luciano Dias, né? E eu comecei, como falei, meu estágio começou lá em 91, foi logo depois do Ricardo, né? Eu fui um dos primeiros fellows lá, assim, o primeiro, na verdade, foi o Fernandes, a sequência toda, talvez só o Luciano e a saudosa Carolyn, que possa lembrar, né? Mas antes de ir para Chicago, ele falou, antes de você ir para lá, por que você não passa pela academia? Vai ter um congresso, vai ser bom, o Congresso da Academia Americana. Foi em Anaheim, naquele ano, em 91. E ele falou, olha, vai ter uma sala bacana de neuromuscular, que vai ser nesse dia, me encontra lá nessa sala. E eu cheguei na sala, tinha uma sala cheia, tinham 3 debatedores, o Luciano não estava participando dessa mesa. E foi interessante, porque os 3 apresentaram os temas de paralisia cerebral, de mielomeningocele, e ao final da apresentação dos 3, o moderador da mesa, ele abriu para perguntas da plateia. Aí, uma primeira pessoa se dirigiu para a plateia, no microfone lá, e se dirigiu e falou, olha, eu tenho uma dúvida sobre esses assuntos que foram apresentados aqui, mas eu vou aproveitar que o Dr. Luciano está na plateia, então, em vez de fazer a pergunta para os debatedores, eu queria saber a opinião do Luciano Dias sobre isso. Foi uma coisa meio inusitada, né? Porque foi lá, o Luciano respondeu, foi lá no microfone e respondeu a pergunta. Aí levantou a segunda pessoa para fazer uma pergunta para a mesa, falou, eu também gostaria, em vez de perguntar para os debatedores, eu vou aproveitar também e perguntar para o Dr. Luciano Dias qual a opinião dele sobre esse assunto. Todo mundo, ficou aquele comichão já na sala, né? Uma coisa estranha, né? Aquilo está acontecendo. Bom, só sei que levantou o terceiro e também fez a pergunta para o Luciano. O debatedor, o moderador da sessão, ao final, falou, olha, acabou o nosso tempo e, na verdade,
o grande destaque foi o Luciano Dias, que nem estava naquela mesa lá como debatedor, e ele que acabou respondendo todas as dúvidas da plateia, né? Então, essa coisa, eu falei, pô, eu estou indo para um cara certo, né? Eu estou indo aprender com quem sabe de fato, né? Porque a mesa não era fraca, mas era uma mesa, imagina, do Congresso Americano Geral, da Academia. E o Luciano Dias, que foi o destaque nessa mesa, e eu achei inacreditável aquilo, né? Depois a gente saiu, tomamos um café, e da partir dali a gente combinou os detalhes para a minha ida para Chicago, né? E onde eu tive a oportunidade de passar um ano com ele. O fellowship era de 6 meses, e foi interessante para mim, porque ao final do 5º para o 6º mês, iria um argentino logo depois de mim, e por problema de comunicação com esse argentino, acabou o Luciano, que já tinha até acertado minha ida para a França para ficar com Alain de Meglio. O Alain de Meglio foi um fellow do Tadian, junto com o Luciano. Os dois fizeram um fellowship juntos, eles eram parceiros. E o Luciano tinha me falado, você não quer passar 6 meses lá na França? Eu falei, pô, ele acertou tudo para ir, já estava praticamente tudo certo para ir. E aí ele falou, olha, eu estou com uma dificuldade com esse argentino que vem, você não quer ficar mais 6 meses aqui? Eu não pensei 2 vezes, eu falei, lógico, vou ficar aqui. Eu falei, eu, na ocasião, não sabia quem era o Alain de Meglio, mas eu sabia muito bem o que era o Luciano e o que eu estava aproveitando aquele estágio. Então, eu não tive a menor dúvida. Chegar, e minha mulher, que está na ocasião comigo, lá em Chicago, eu falei, nós não vamos mais para a França, nós vamos continuar aqui em Chicago. Foi uma surpresa, porque a gente continuou lá e foram 6 meses, foi uma maravilha. Então, eu fui um fellow muito feliz, no sentido que eu pude passar mais tempo do que os outros ao lado do Luciano e realmente aproveitar tanto assim os ensinamentos dele, e eu sou eternamente grato por isso. A formação que o Luciano me deu é uma coisa que está presente no meu dia a dia, e eu sou eternamente grato por isso. Ok, deixa eu só dar uma ideia para vocês por que eu criei esse fellowship em Chicago. Quando eu terminei a residência e o fellow com o Mike Tadian, o meu plano foi de retornar ao Brasil, que eu fui. Foi em 1975. Infelizmente, depois de 10 meses, a minha esposa, na época, americana, quis voltar para os Estados Unidos. E eu tive muita sorte, de novo, que quando eu fui de volta para o Brasil, o Mike Tadian me falou, olha, Luciano, se você um dia quiser vir de volta para os Estados Unidos, venha trabalhar comigo. Então, ele me abriu a porta do Tilden House em Chicago, abriu a porta da Northwestern University para um brasileiro que, naquela época, só tinha o fellowship com ele, mas eu e o Tadian, nós tínhamos uma comunicação fantástica. Com a volta para cá, e naquela época, do meu fellowship, o Alain de Meglio veio da França passar uns tempos com o Tadian. E o Alain de Meglio tinha passado um mês na Inglaterra com o Charard, que era, naquela época, um dos papas da Miela Meningocelli. Então, eu e o Alain, no começo da nossa vida acadêmica, nos tornamos muito próximos, a ponto de que eu considero o Alain como se fosse o meu irmão na França. Bem, de volta por aqui, com a Mielo, no começo de 1980, eu sempre tive uma espécie de um complexo de culpa, em que eu deixei o Brasil para trás, que eu vim de volta aos Estados Unidos. E eu falava comigo mesmo, o que eu posso fazer para dar uma força maior para a ortopedia do Brasil? Então, foi nisso que eu criei, então, o Fellowship em Chicago, e um motivo também da ACD, porque quando eu estive no Brasil, o doutor Ivan Ferrareto era o chefe da ACD. Ivan abriu as portas para mim, quando eu fui de volta em 1975. O Ivan, naquela época, e durante anos e toda a sua carreira, foi um dos líderes da ortopedia no Brasil. É outra pessoa que eu guardo muito uma
lembrança muito grande. Mas e apenas um comentário a mais sobre o Márcio. O Márcio é um cara fantástico. Existem poucas pessoas na vida que eu conheço que têm um conhecimento de ortopedia pediátrica como o Márcio tem. Eu, quando fui no Rio de Janeiro e participar dos cursos, e essa realmente é uma verdade, it's true. Eu aprendia mais conversando, batendo papo com o Márcio e com a sua equipe do que eu ensinava. Eu, quando voltava a Chicago, o meu conhecimento de ortopedia pediátrica era maior do que quando chegava no Rio de Janeiro. O Márcio é um cara fantástico. A única coisa negativa é que o Márcio nunca sentou na frente de uma mesa e escreveu um trabalho científico. Mas o conhecimento que ele tem é above average. E com relação ao Alex, Alex is my leader. When I think about somebody that I am very proud of what he has accomplished, o Alex is number one. O Alex escreveu 2 trabalhos comigo, voltou para a Escola Paulista, é professor na Escola Paulista, foi o presidente da ortopedia pediátrica no Brasil. If I'm proud of somebody that trained here, Alex is one of them. Okay? Ele ficou um ano comigo. Foi um ano que nós trabalhamos juntos, escrevemos um trabalho lindo sobre o pé adulto, trabalhamos na parte de mielo. Bem, ok, continua, Chiquinho. Desculpe te interromper aí. É muito bom ouvir o senhor. Lauro teve com o senhor em 96 e ele vai contar para a gente como que foi, né, Lauro? Como que você chegou até o professor Luciano, como que foi a sua admiração, como que você aprendeu e tornou-se um grande amigo do professor Luciano. Teoricamente, eu precisaria, Chiquinho, de umas 2 horas de conversa para contar uma pequena fração das histórias que tem para contar. Desde que eu voltei de Chicago no final de 1996, em dezembro de 96, para o Brasil, provavelmente eu tenho citado o Dr. Luciano todos os dias. As pessoas que trabalham comigo ouvem falar dele como se fosse um amigo que estivesse ali na sala do lado. Ele é sempre citado para praticamente todas as situações, não só de medicina. Eu cheguei em Chicago de uma forma extremamente democrática, que não era esperado que eu chegasse assim, porque eu não fui indicado por ninguém. Eu acabei descobrindo as coisas em 1996 pelos trabalhos que eram publicados. Então, eu fui na biblioteca do hospital onde eu fazia residência, quando eu era R2, pensando assim, preciso ir para algum lugar aprender ortopedia pediátrica. E aí eu fui procurar nas revistas científicas quem é que publicava em ortopedia pediátrica para eu me espelhar, ter um mentor nessa área. E, para minha surpresa, quem publicava em ortopedia pediátrica era o Dr. Luciano. Lá onde dizia lá quem publicava, endereço para correspondência, tinha endereço, Dr. Luciano. O que eu fiz? Eu escrevi uma carta, não existia e-mail, não existia WhatsApp. Eu escrevi uma carta para o Dr. Luciano, e isso, nos próximos 18 meses, evoluiu até eu ter a minha aceitação para o Fellow em Chicago. Na mesma época, eu também escrevi para o Instituto Dupont, e eu fui aceito no Instituto Dupont também. E eu acabei escolhendo, para nós aqui, parece bastante óbvio, ir para Chicago, porque eu achava que lá eu ia ter o treinamento e a tutoria que eu esperava, e realmente eu tive. Desde que cheguei em Chicago, o susto que eu tomei, o choque que eu tomei foi muito grande. Eu comecei meu fellow numa segunda-feira,
às 8 da manhã, numa reunião no serviço de radiologia, onde estavam todos os médicos do serviço do Children's Memorial Hospital, e eu sentei na reunião e foram discutidos os casos. Eu pensei assim, meu Deus do céu, eu vou precisar ler, e vou precisar ler muito. Não vai ser fácil. No final do primeiro dia, eu já tinha uma lista de assuntos que eu tinha que revisar e ler e entender novamente. No segundo dia, na terça-feira, a gente foi para o laboratório de Marshall. E aí, no laboratório de Marshall, num intervalo de 1 hora, o Dr. Luciano viu 4 exames de pacientes e fez a interpretação dos exames. Eu digo, cara, esse é o caminho que eu precisava, é tudo que eu precisava. Então, eu esperava sair de Chicago, nesses 2 primeiros dias, um bom ortopedista pediátrico. Quando eu saí de Chicago, no final do ano de 1996, eu descobri que eu tinha saído uma pessoa melhor. Porque eu aprendi ortopedia pediátrica e muito mais. Muito mais mesmo. É difícil de descrever o quanto a gente aprende, o quanto foi importante isso. Eu tive o privilégio de estar com o Dr. Luciano num período da vida, certamente, de um cirurgião, que é o período que a gente sabe que é his prime. Ele estava no auge da carreira de cirurgião, de capacidade, de habilidade, de intenção com o paciente. Eu aprendi muito com isso. Depois eu tive o privilégio de estar na Academia Americana de Paralisia Cerebral, quando o Dr. Luciano foi empossado presidente da academia. Tive o privilégio de estar lá na Academia Americana de Ortopedia, em Rosemont. E depois do curso, passou 1 semana em Chicago, e foi quando eu conheci o Márcio em Chicago. Eu não conhecia o Márcio no Brasil, conheci ele lá. E a gente, desde aquele momento, desenvolveu uma amizade também incrivelmente grande. É um irmão que eu tenho. Foi uma coisa excelente. Então, todos esses achievements do Dr. Luciano, eu tive o privilégio de estar junto e ver e assistir e poder aplaudir e reconhecer. E há 1 dia ou 2 dias atrás eu vi uma frase que talvez seja uma síntese do pensamento de como o Dr. Luciano agiu com a ortopedia brasileira, com o sonho dele de melhorar a ortopedia brasileira, através da ajuda para os médicos daqui prestarem um melhor serviço aos pacientes aqui. É uma frase que é do John Lennon, que diz que um sonho que a gente sonha sozinho é só um sonho, mas um sonho que a gente sonha junto é a realidade. Então, a realidade da ortopedia brasileira, ela é diferente por causa do Dr. Luciano. A outra coisa que eu costumo dizer aqui, Chiquinho, é que dificilmente algum outro ortopedista brasileiro formado numa escola de medicina no Brasil vai ser presidente de uma entidade acadêmica americana. Isso é muito difícil. Isso não é pedindo para alguém ou fazendo política que se consegue. A pessoa tem que ter uma base científica, moral e ética extremamente grandes para conseguir chegar num ponto desse. Então, tem muito médico brasileiro hoje que vai para todos os lugares, mas chegar aonde o professor Luciano Dias chegou não vai ser fácil. Depois de um tempo, ainda foi o meu incentivador na bicicleta. E aí a gente tem dividido, inclusive a gente andou de bicicleta junto por Chicago e em breve a gente vai repetir esse passeio. Assim que a pandemia deixar, a gente vai poder estar junto de novo nisso. Não sei se eu me estendi muito, Chiquinho.
Não, tá legal. Doutor Luciano, eu vou abrir o microfone do senhor, doutor. Clica aí, por favor, para abrir o microfone. Chiquinho, de novo, deixa eu interromper. Laura, muito obrigado por tudo que você falou. Você esqueceu de falar que nós participamos juntos de um curso de mielomeningocele na academia de AACPDM. Esse curso foi em Milwaukee. Yeah. Você esqueceu de falar que hoje, no Brasil, você é um dos líderes na análise de marcha, que você apresentou no curso do Jim Gage, em Minneapolis. Você foi um dos speakers. So, it's just incredible, the feeling that I have when I see guys like you, like Alex, like Marcio, like Rodriguez, Alirio, Dorothy. I can go down a list, and each fellow was a part of my family. And one of the things that que eu sempre fiz também foi com as crianças neuromusculares ou problemas crônicos, de estabelecer um relacionamento com a família de modo tal que a criança não era mais um paciente, mas era um amigo. And, for instance, atualmente, eu tenho vários pacientes de mielo, já com certa idade, que eu acompanho no Facebook. E alguns até vieram agora no Pinipico Coffee Shop, aqui em Chicago. Então, my approach is, which I try to transmit to you guys, is that give to your patient the best that you can and make that patient to be your friend. Faça essas crianças serem o seu amigo. Converse de outras coisas, não só da parte médica. Converse sobre futebol, sobre escola, sobre hobbies e tudo mais. E não há... it's incredible. I came from a family, my grandfather was a teacher, my father was a teacher, my brother was a teacher, and to teach, to transmit to other people the knowledge is something that is in my DNA. É alguma coisa que realmente faz parte de mim. E esses anos aqui nos Estados Unidos, a única coisa que ainda me dói muito é não poder estar mais frequentemente no Brasil. Que espero agora 2021 de voltar, de ir para o Rio de Janeiro, ver o Márcio, andar de bicicleta, quem sabe vamos lá em Porto Alegre, andar de bicicleta e participar ao máximo desses years of retirement, hopefully more time in Brazil with you guys. Ok, Chiquinho, take over. Por fim, eu quero a prosa do Pedro, a palavra do Pedro. O doutor Luciano tem um jeito todo especial, que mesmo lá o da primeira hora, o Márcio, passando pelo Alex, passando pelo Lauro, chegando o Pedro há 3 anos atrás, e que aprendeu a gostar do doutor Luciano de uma forma diferente. Pedro, quando eu tenho a honra de ter o Pedro trabalhando lá comigo, lá no hospital, e o Pedro, as dúvidas dele, quem é o consultor? Doutor Luciano. Não é neuromuscular, é ortopedia pediátrica, é o que ele, né, fez uma vida e sabe fazer como ninguém. Então, Pedro, eu gostaria que você, né, colocasse aí a sua chegada em Chicago, como que foi a sua estadia lá, contasse para a gente isso aí, para o jovem ortopedista, isso é muito importante, de uma maneira muito particular. Boa noite a todos, boa noite especial, doutor Luciano Dias.
muito querido, um grande mestre, né? Que realmente faz toda a diferença, como o Lauro disse muito bem, quem convive com ele sai uma pessoa melhor, né? É impossível conviver com o Dr. Luciano e não se tornar uma pessoa melhor. Agradeço ao Dr. Francisco, à SBOT, pelo convite de estar aqui nesse time, nessa seleção, né, de ortopedistas pediátricos, tendo aí o Dr. Luciano como camisa 10. É uma grande honra para mim estar aqui presente hoje. O Dr. Luciano falou muito de sorte, né? Eu tive a sorte de poder ser fellow do Dr. Luciano em 2018. Foi algo muito importante para mim, algo que muda a sua carreira, né? Você percebe que é um turning point. A partir dali você nunca é mais o mesmo. A gente aprende a valorizar o trabalho, né? O amor pela medicina, pelo conhecimento. E isso, sem dúvida, faz toda a diferença. E eu queria perguntar para o Dr. Luciano, ele comentou mais de uma vez hoje aqui sobre a sorte, né? E momentos de sorte na vida todos nós temos, né? Talvez o Dr. Luciano soube aproveitar muito bem as oportunidades que apareceram, mas oportunidades todos nós temos também ao longo da vida. E quem conhece o trabalho do Dr. Luciano sabe que não foi só sorte, não foram só oportunidades bem aproveitadas, foi muito trabalho. O tanto de publicação, são inúmeros artigos, incontáveis artigos científicos, livros, apresentações em congressos, né? Sem contar o número de fellows que ele recebeu, o tanto de conhecimento que ele compartilhou, e isso é fruto de muito trabalho. O próprio Dr. Luciano, em um momento, comentou comigo um dia que talvez poderia ter trabalhado um pouco menos, né? Que às vezes, em alguns momentos, achou que trabalhou muito. Mas, por outro lado, também eu nunca o vi cansado. Eu, depois de um dia de atendimento, né, depois de manhã, no laboratório de marcha, à tarde, atendimento com pacientes, e eu, no final do dia, eu estava cansado, e o Dr. Luciano estava preocupado em terminar logo, porque ele ainda queria pedalar mais 50 quilômetros de bicicleta aquela tarde ali em Chicago, na beira do lago. E sempre me chamou a atenção esse pique, né? E agora o senhor mencionou que agora chegou a hora de aposentar, né, doutor? Ele não aposentou, ele abriu uma cafeteria e continua trabalhando, continua pedalando com muito gás. E eu queria te perguntar, então, doutor, o que o senhor recomenda para a gente que está começando agora, o ortopedista recém-formado, que está no início da carreira? Como que a gente, que dica que o senhor daria para a gente conseguir, talvez, chegar um pouquinho perto de onde o senhor chegou, né, da gente conseguir fazer isso sem entrar, por exemplo, no burnout, sem, né, fazer isso com qualidade, com amor e com, talvez, um pouco do resultado que o senhor teve? Pedro, em primeiro lugar, I hope that I can see the future. Eu posso ver o futuro de um modo correto. E eu vejo na sua pessoa um dos líderes da ortopedia pediátrica no Brasil, no futuro. Okay. What is the trick to do it? Primeiro, reach for the gold. Procure na sua vida alcançar o máximo. The gold as a father, gold as a husband, and the gold as a doctor. Segundo lugar, eu acho que cada paciente que você vê, pense sempre que aquele paciente, que aquela criança, no futuro poderia ser parte de uma pesquisa clínica sua. Então, como o Márcio falou, o exame clínico é fundamental. Você documentar bem a patologia e, com isso, in the future, if you decide to write a paper on toe walking, which I did one time, eu tinha toda a documentação. So, some of us are born to be a doctor. It's a natural thing that we have. You have that. You come from a family of doctors. Your father, your sister. Eu acho que the secret is put your heart to treat your patients. It's more here. It's coming from the inside.
I always thought, and I think this is true, and maybe a little, meio, não sei se estou certo ou não. Na área de mielo, eu acho que God, one day up there, said that, you know, Lou, you're going to go down to Chicago, you're going to work, devote your life to these kids with spina bifida. And that became a mission to me, uma missão. A ponto tal de que, como você disse, eu aposentei na parte clínica, mas estou começando agora um projeto de escrever um novo livro sobre o tratamento ortopédico em mielo. Um livro que eu escrevi em 1983. E eu quero que esse livro novo seja uma espécie de uma bíblia, como o livro do Tejan, que foi uma bíblia em ortopedia pediátrica. So, never stop. Keep looking, keep going up and up and up and up. And you're going to do it, I know. I already follow you in your Instagram and the idea that you had about teaching the nannies how to change diapers and everything. That's great. And one more thing, uma coisa a mais. Todos os fellows que vieram tinham um dia livre por semana para fazer uma pesquisa clínica. E a grande parte dos trabalhos que eu publiquei foram junto com os fellows. Part of all these papers is because of the fellows from Brazil. And I am very grateful that we work together. And I could go on a list of the papers em que os fellows participaram. Algumas vezes nós não publicamos, mas, por exemplo, tivemos uma ideia com o Lauro. Nós escrevemos um trabalho muito bom sobre a leg practice e como a intervenção cirúrgica podia change the natural history. The reason que nós não publicamos é que o número de casos não era muito grande para publicar. Mas o Ricardo Rodrigues, quando veio, fizemos um trabalho lindo sobre o anterolateral release, que ficou conhecido como o Rodrigues Procedure. No pé calcâneo valgo e mielo, fazer a liberação dos extensores e dos evertores. So, Pedro, teamwork. Get a fantastic therapy to work with you. Get a great nurse. And then get your wife behind you to support you, your parents to support you. And 10 years from now, I see you all the way up there. You're going to peak when you're about 40, 45 years old. And I'm sure you're going to go there. Just keep reach for the gold. Ok? Abraço para você. Obrigado. Ok. Doutor Luciano, Sim. O programa hoje foi por emoção. E a gente ficaria aqui, tinha um tanto de coisa que eu tinha trocado ideia com o pessoal para falar, mas assim, a gente tem um tempo e temos que encerrar. Mas do fundo aí do nosso coração, em nome da Sociedade Brasileira de Ortopedia e da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, o nosso muito obrigado por tudo o que o senhor representa. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu ouvi mais um episódio da Radisbot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.
Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!